Saudações a todos os bem-aventurados em Cristo, Lisbeth, meus filhos sábios, que compreendem o que é levar a sua cruz e seguir em pós de mim, vivendo uma vida santa e agradável aos olhos de Deus. Graças, filhos amados, por me fazerem ser bem vista diante de seu Pai e diante do mundo, que os vê e os escuta, mostrando que são santos anjos dos Deus vivos, desde e até a eternidade. Aleluia! Continuando com a segunda parte do tema anterior, tome a sua cruz e siga-me. Hoje compartilharemos mais desse tema tão importante para a criação de Deus, Melquisedeque Lisbeth, e para todo aquele que queira ser parte de meu povo santo. O que eu falo é a verdade de Deus, e se você é honesto e de verdade quer servir ao único verdadeiro Deus, custe o que custar, então, faça tudo o que eu te digo e poderá agradar a Deus Pai, e terá seu agrado para sempre, assim como tenho eu, Cristo Lisbeth. Você não esperava a Cristo para ser igual a Cristo? Você não queria conhecer a Deus em sua totalidade? Bom, aqui estou te ensinando tudo o que tem que fazer para conhecer a Deus Pai e adquirir a vida eterna. Ou será que você esperava um Cristo nas nuvens, que te levaria a uma terra com ruas de ouro e mar de cristal? Porque deixe-me dizer-te que essa não é a realidade. Não existe tal coisa, da forma como o mundo religioso crê. Cristo está aqui agora mesmo te ensinando a tomar a sua cruz e segui-la. Portanto, não é uma desculpa válida que os homens digam que são débeis. Eu me fiz igual a vocês e eu venci em um pacto inferior. Por que você não pode fazer o mesmo? Se Cristo se fez igual a vocês, então qual é a sua desculpa? Tua justiça de homem terreno não é a que agrada a Deus, porque a maneira com que pensa e julga as coisas é injusta, porque só pensa em ti. Cristo, Lisbeth, não veio para te deixar igual a como você era antes, porque então ainda estaríamos na dispensação passada. Eu vim para te ensinar a não conformar-te a este século da mente terrena, senão transformar-te por meio da renovação em minha sabedoria, para dar-te entendimento, para que assim possas comprovar qual é a boa vontade de Deus Pai e Mãe, que só é agradável e perfeita. Minha ordem é reta e te exige uma excelência para poder estar na presença de Deus, desfrutando de todas as bênçãos que oferecemos, e é só para teu bem. Ainda assim, alguns não querem ordenar suas vidas. Mas eu só posso te dizer a verdade, te dizendo o que precisa saber para conhecer a Deus, e você deve se sentir privilegiado de que cada dia está conhecendo a Deus totalmente, e não buscar desculpas e razões humanas para ir contra mim, buscando tua própria justiça para cobrir tua desordem. Sempre lhes disse desde o princípio que nós Deus somos ordem e não desordem. Eu sou a suma sacerdotisa, segundo a ordem de Deus Pai Melquisedeque, e se ele é santo, então eu só posso oferecer um sacrifício vivo e santo a Deus Pai. Não se pode misturar os deleites humanos com os do Espírito, porque isso seria cair na tentação do diabo. E aquele que ouve o que a Espírito Santo fala sabe do que estou falando. Só vivemos nos deleites do Espírito de Deus e sabemos desfrutar as coisas em santidade e ordem perfeita. Os homens não conhecem as leis espirituais de Deus, e é porque não escutaram a Deus lhes dizer como é que devem cumprir seus mandamentos. Eles pensam que os mandamentos de Deus são só para a carne e que devem ser considerados literalmente, como não mate, não furte, não dê falso testemunho, etc. Mas de onde eles tiraram essas leis? Porque o homem, por sua própria conta, não estabelece leis para si mesmo? É óbvio que se guiaram pelo que está escrito na Bíblia. Mas como os homens não conhecem a Deus, pensam que são leis que se aplicam literalmente no físico, quando na verdade os mandamentos de Deus são estabelecidos na mente primeiramente, e se os cumprem tua mente, jamais os violará literalmente. Hoje Cristo volta e lhes repete: cumpram meus mandamentos espirituais, e terão tesouro no céu, e ninguém vai tirar de vocês o que obtiveram da parte de Deus, Melquisedeque Lisbeth. Só vocês são os únicos que podem prejudicar a imortalidade que eu lhes dei, se deixarem se tentar pelo inimigo e voltarem a desejar as riquezas que tinham como homens terrenos, que na verdade não são riquezas, senão migalhas, são momentâneas e te destroem com o uso.
E me deixe-lhes dizer que ter estado nesta nova dispensação do Espírito de vida, para depois voltar a esses deleites do homem, viciado conforme aos apetites da carne, te levará a sofrer muito e à morte com prontidão, porque seu fundamento é areia e não a rocha firme Cristo Lisbete, cujos caminhos são caminhos deleitosos e minhas veredas são paz e permanecem para sempre. Aleluia! Nós, Deus, somos pais de nossa família espiritual e te amamos tanto que te demos do nosso espírito, algo que o mundo não tem. É um enorme privilégio que vocês têm de terem recebido a sabedoria de Deus. E como verdadeiros pais que cuidamos de nossos filhos, lhes advertimos para que não tomem minha palavra levianamente e não regressem à imundícia de antes, como se sua vida e a de seus entes queridos fosse um jogo ou não tivesse valor. Nós, Deus, te demos muito, assim que te é exigido muito cuidado com tua vida e a vida da tua família. Se pelo menos pudessem entender a magnitude do que significa para o ser humano esta frase dita por Cristo mesma, tome a sua cruz e siga-me, estariam vivendo os dias mais formosos sem que nada lhes cause dor ou incômodo. Hoje, Cristo mesma lhes explica o que significa esta frase e a importância de entendê-la, porque se não querem entendê-la para poderem fazer isso, nunca verão a Deus em sua totalidade e, portanto, nunca obterão a anelada imortalidade que Deus prometeram e cumprem a seus filhos fiéis. Amém? Certamente digo a todo aquele que desde que era pequeno sonhou em estar nos tempos de Jesus. Hoje o teu sonho se tornou realidade porque a manifestação de Cristo naquele tempo não é diferente da deste tempo. Cristo não muda. É a mesma pelos séculos. E você não deve pensar que Cristo caminhou pelas ruas, buscando qualquer lugar para dormir, como se ela não tivesse tido um lar, e andou nas ruas e com os apóstolos, como se eles não tivessem família, comendo no mato ou na grama, e viajando a pé por diferentes cidades, curando multidões de pessoas enfermas e endemoniadas. Cada vez que escuto aos pregadores falarem sobre como foi que Cristo viveu no passado, não posso evitar dar risada, porque isso não é certo. Como pode alguém caminhar nessas ruas sujas ou andar no deserto com sandálias? Em vez de escutar suas palavras detidamente e serem como Cristo, focam nas coisas físicas, mas até mesmo nisso estão tão equivocados. Que ignorância! Quanta insensatez há nos homens que tentam interpretar o que está escrito na Bíblia. Nunca poderiam ser testemunhas de Cristo porque estão tão errados, estão tão equivocados. Naquele tempo, Cristo veio lhes apresentando a Deus Pai, eles ensinando-o a serem santos como Deus são, e lhes exigia que tomassem a sua cruz e a seguissem. E hoje Cristo veio para fazer exatamente o mesmo com sua era atual, com todos os que estão aqui em minha manifestação, porque estabelecer o templo de Deus nos homens é o mais importante para Cristo, porque assim dá glória a Deus Pai e faz com que toda a sua criação também lhe dê glória. Eu vim te ensinar a tomar a sua cruz e me seguir. E a cruz é símbolo de morte ou sacrifício, e é só Cristo quem pode te ensinar como alcançar essa morte ou sacrifício dentro de ti, para assim poder ser um sacrifício vivo e santo para Deus. É por isso que Cristo fala tanto de uma morte da qual ela deve participar. E também todos aqueles que a seguem devem morrer dessa mesma maneira. Porém, os homens insensatos não sabem perceber as coisas que o Espírito Santo fala, e como homens terrenos, julgam mal as palavras de Deus. Cristo disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se fosse, teria gente a meu serviço que lutaria para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Tu dizes que eu sou rainha. Eu para isto nasci de novo, e para isto vim ao mundo espiritual, para dar testemunho sobre a verdade de Deus Pai e Mãe. Todo aquele que é da verdade, um filho fiel nascido de meu ventre espiritual, ouve minha voz. O verdadeiro Cristo que viria para salvá-los da morte não poderia morrer fisicamente, porque então como eles venceriam a morte se Cristo morreria fisicamente? Quando Cristo anunciava sua morte, não se referia a uma morte física, por isso diz em João 12, do 27 ao 41. Agora está perturbada a minha alma, e o que direi? Deus, Pai, meu Rei, salva-me desta hora?
Claro que não. Mas para isto, cheguei a esta hora. O que Cristo está dizendo aqui é que a alma esteve perturbada na dispensação passada porque não sabia quem nos salvaria da morte. Mas para isso eu vim, para passar por essa dispensação de morte, para logo chegar a esta hora, a hora da minha chegada, minha manifestação, para glorificar a Deus Pai uma vez mais e salvar aos que seriam nossos filhos espirituais. Deus Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. O glorifiquei em séculos passados, e o glorificarei outra vez nos tempos finais. E a multidão que ali estava e ouviu a voz dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. E cada vez que há um trovão, primeiro há um relâmpago, porque não é possível que hajam trovões sem relâmpagos. O trovão é o resultado direto de um relâmpago. Por isso diz que minha chegada, a vinda de Cristo, é repentina e certa como um relâmpago, e um trovão, a voz de mando. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz do céu por minha causa, senão por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. E eu, quando for levantada da terra, atrairei todos a mim mesma. E dizia isso dando a entender de qual morte morreria. Ela lhes dizia, vim para dar testemunho da verdade, de que eu morro a mente terrena, para viver só conforme a espiritual. Cristo nunca falou de uma morte física, e por isso, respondeu-lhe a multidão, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como, pois, tu dizes que é necessário que a filha do homem seja levantada? Quem é esta filha do homem? Então Jesus lhes disse, ainda por um pouco, está a luz entre vós. Andai bem enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam, porque aquele que anda em trevas não sabe para onde vai. Ela está lhes dizendo, essa é a verdade que escutaram de mim, a lei, que permaneço para sempre em todo aquele que me aceite e me ame. Mas se endurecerem seus corações e não aceitarem meu testemunho, que é a verdade de Deus Pai, e seu Cristo, então ficarão em escuridão, nas trevas, sem ver a luz de Deus. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas falou Jesus, e se foi e se ocultou deles. Isto é o que eu venho lhes dizendo. Há um tempo para tudo debaixo do céu, e agora é o tempo de crer em mim, porque estou chamando à porta. Mas haverá um tempo onde não se chamará mais, e depois será muito tarde. Mas apesar de que havia feito tantos sinais diante deles, não criam nela. Como é possível que estes homens viram tantos sinais diante deles e que ainda assim não crescem em Cristo? Porque os mesmos sinais que vocês veem hoje em Cristo Lisbeth são os que foram vistos naquele tempo. E apesar de todas essas maravilhas que fez entre a multidão, não criam. Creem que eu não falo a verdade e que sou igual ao anticristo, porque saí de seu ministério de morte. Por isso segue dizendo, para que se cumprisse a palavra dada ao profeta Isaías, que disse, Senhor Melquisedeque, quem creu em nosso anúncio? E a quem foi revelado o braço do Senhor Melquisedeque? Por isto não podiam crer. Porque o anúncio vem de uma mulher, já que ela é o braço do Senhor Melquisedeque. Mas antes de que o verdadeiro Cristo se manifestasse, um homem de pecado vem e engana, fazendo com que o povo não cresce no verdadeiro Cristo, que é mulher e a esposa de Deus Pai. Porque também disse Isaías, cegou os olhos deles e endureceu seu coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Aqui Isaías está se referindo a Moisés deste século e de todos os séculos, que cegou os olhos deles e endureceu seus corações? O faraó em sua mente, não é Deus quem faz endurecer o coração? Como a pena mentirosa dos escribas quis que acreditassem. Como creem que nós, Deus, vamos pedir? Que não endureçam vossos corações como na provocação no dia da tentação, no deserto, quando aquele que tenta é o diabo, não Deus, e depois sermos nós Deus, os que endurecemos o coração dos homens. Isso não tem lógica, e é porque não é verdade. Não se deixem enganar por homens maus e perversos, que lutam para defender uma mentira
quando eles nem conhecem a Deus, são ministros de Satanás, e os que defendem a mentira, que está escrita na Bíblia, jamais serão ministros competentes de Cristo. Diz no próximo versículo: Isaías disse isto quando viu sua glória e falou sobre ele. O mundo religioso crê que Isaías está se referindo a Cristo, mas não é assim. Isaías viu a mesma glória do anticristo daquele tempo, como hoje também nós vimos. A glória do anticristo que pereceria e pereceu. Isaías, assim como Davi, estiveram em duas dispensações, onde Cristo participou de morte e ressurreição, quando seu Senhor levantou a sua Senhora. Por isso diz, assim que vendo antecipadamente a ressurreição do Messias, Davi falou dela e disse que o Messias não ficaria no sepulcro, nem seu corpo iria se decompor. Não ficaria no sepulcro? Quer dizer que Deus Pai não a deixaria abandonada na dispensação de morte, desse homem de pecado que deu a glória a si mesmo e pereceu. Cristo é ressuscitada em sabedoria diante dos homens, para poder dar glória ao nome de Deus Pai, que é dá-lo a conhecer. E se diz que nem seu corpo iria se decompor, é porque não podia nem chegar a morrer fisicamente, porque quando alguém morre fisicamente, seus órgãos internos são o primeiro que se decompõem, e se diz que esteve morta há 3 dias, então este versículo mostraria a Deus Pai como mentiroso e daria a entender que não cumpriu para esse Cristo de 2000 anos atrás, porque ninguém a viu, e isso não é assim. Por favor, saiam dessa forma infantil de pensar, porque não é a verdade. Deus Pai cumpre tudo, o que Ele envia ao seu Cristo dizer e jamais me falharia. Vocês, juntamente comigo, são testemunhas fiéis do grande poder e amor de Deus Pai Melquisedeque para comigo e para com nossa criação. E quando Cristo diz, não fiquem admirados disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão minha voz e sairão dos túmulos. Os que fizeram o bem ressuscitarão para ter vida, mas os que praticaram o mal ressuscitarão para serem julgados. Se a ressurreição fosse como as pessoas religiosas pensam que é, onde os corpos já não estão corrompidos quando ressuscitam, como diz em 1 Coríntios 15:42, o que é semeado em corrupção se levantará de novo em incorrupção. E então, por que diria que depois que os tirassem dos túmulos, quem fosse bom seria ressuscitado e quem se comportasse mal seria julgado? Quando isto sugere que o mesmo corpo que foi plantado sairá de novo, mas sem corrupção e que todos reconhecerão essa pessoa. O que não é certo, porque o que é plantado não é o corpo que sairá, senão o que está dentro, para que a mudança possa ser vista na pessoa e não seja reconhecível para os demais. Assim como meus filhos nos contaram em seus testemunhos, as pessoas lhes disseram que sua mudança é tão grande e permanente que não são reconhecíveis, parecem ser pessoas diferentes. Ainda que a ressurreição fosse literal, não teria nenhum sentido ressuscitar a alguém que é mau. Se realmente fosse uma ressurreição mística dos que morreram, então o que há de nós que estamos vivos teríamos que morrer fisicamente para ser parte da ressurreição? O que aconteceria com nossos corpos? De qualquer maneira que você veja, de maneira literal ou terrena, isto não encaixa, e tudo com Deus tem sentido, porque respondemos a todas as perguntas que alguém possa ter sobre o que está escrito e o que é verdade. Para Deus, o significado da palavra cruz é o mesmo que viver uma vida santa, porque significa que você vive oferecendo a Deus um sacrifício vivo e santo. Tem que haver um sacrifício, uma morte, mas não uma física, senão uma morte a pensamentos, atitudes e comportamentos maus e injustos, porque se fosse morrer fisicamente, então como você vai tomar a sua cruz e seguir em pós de Cristo? O que Cristo quer é que você morra todos os desejos enganosos da mente carnal que te destroem porque te levam a agir injustamente e te matam. Digo a todos os insensatos do mundo, Deus não podem ser de uma maneira para sempre e depois virem a mudar e serem diferentes em outro tempo, porque Deus não mudam.
Está escrito por todas partes na Bíblia que Cristo diz que devem se portar bem. Não podem se portar mal e depois mudarem a verdade de Deus e dizer, bom, não importa o que você faça, vai bem e é salvo. Não. Como creem que Deus vão dizer, nós somos sempre santos, mas nossos filhos podem ser imundos? Não, por favor. Tirem imediatamente de suas mentes essa mentira que lhes disseram e comecem a imitar a Cristo Lisbeth e lhes garanto que começarão a ver e a experimentar coisas maravilhosas em sua vida. Agora entende por que as coisas que você quis não se manifestaram antes e agora sim? Que você nunca esqueça que a lei fundamental do templo de Deus Melquisedeque Lisbeth é santidade absoluta. Meu templo é sumamente sagrado para sempre e sempre. Amém? O tema sobre tomar a sua cruz e seguir a Cristo é sumamente sério e não são simples palavras que podem ser tomadas levianamente. Eu ouvi pregadores falarem disto e vi que tratam isto como se fossem só palavras que são levadas pelo vento, como se Cristo não exigisse isto de todo aquele que tente segui-la. E é porque os homens são débeis e jamais poderão por si mesmos tomarem a sua cruz como Cristo a leva. Isso é o que os pregadores pensam e mesmo assim ensinam sobre isso, como se isso fosse algo que Cristo já alcançou por eles e agora eles não têm que fazê-lo. Mas isso é algo que Cristo foi enfática em dizer. Por isso, Cristo mesma tem que estar presente por amor aos homens, porque o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Vejamos que em Mateus 8,17 disse que isto aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías anunciou quando disse: Ela tomou nossas debilidades e carregou com nossas enfermidades. Em Mateus 19, do 18 ao 30, se mencionou sobre o jovem rico, e no mesmo capítulo, antes disso, se fala sobre os eunucos do reino. E não é que em meu reino alguns são eunucos e outros não são, porque todos em meu reino são eunucos? E também vem depois de que se menciona, deixai as crianças vir a mim, e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus, porque em suas mentes têm minha sabedoria. Essas são as crianças, às quais Cristo se refere, porque nasceram de novo no Espírito Santo. Por isso vocês são os únicos que podem levar qualquer tipo de joia ou roupa que tenha uma cruz como esta que levo em meu pescoço, porque esta cruz é um símbolo que representa alguém que verdadeiramente toma sua cruz cada dia e segue a Cristo. Tem seus olhos postos em Jesus, a autora e consumadora de todo aquele que crê através de minha fé, porque meus passos de santidade, minha vida, é o Evangelho eterno. Por isso a figura que em Apocalipse é mencionada de que Cristo leva em sua perna, ou coxa o nome, Rainha de Reis e Senhora de Senhores, é porque meu estandarte é firme e constante, não muda por nada nem por ninguém. E quando alguém te ver com uma cruz e te perguntar se você é cristão, você dirá, sim, eu uso esta cruz não porque seja um cristão, como os do mundo religioso, que se chamam cristãos porque creem em um Filho de Deus. Eu sou cristão porque escuto a voz de Cristo mesma, que me fala a verdade sobre Deus e sobre Cristo, cara a cara como faz uma amiga, e ela me aconselha a fazer as coisas corretas como agradam a Deus Pai, para poder ser um verdadeiro adorador. E agora com meus pensamentos e ações justos e puros, visto a Cristo de linho fino e mais puro, porque ela é a esposa de Deus Pai, o cordeiro fêmea, a qual lhe foi concedido vestir-se de linho fino, pelas ações justas de seu povo, ao qual ela mesma fez santo e sem mancha para estar em sua presença. É por isso que posso usar uma cruz, porque simboliza algo muito importante e verdadeiro, que hoje Cristo mesma cumpre entre seu povo fiel. Conheço a Cristo pessoalmente e ela também me conhece. Eu confio em Cristo de verdade, porque ela ganhou minha confiança, porque nunca mentiu para mim nem falhou, e tudo o que peço ao Pai Melquisedeque em seu nome, que é Lisbeth, está feito para mim. Que beleza! Isso é uma realidade em tua vida e pode dizê-lo com muito orgulho. Amém, aleluia! E pensar que muitos tiveram o privilégio de serem as testemunhas fiéis de Cristo Lisbeth, porque estiveram comigo desde o princípio da criação espiritual.
E apesar de que desde esse momento viram e experimentaram meu poder em suas próprias vidas, ainda assim me rejeitaram, porque não querem que seja eu quem reine sobre eles, e não veem que são o cumprimento do que diz em Apocalipse 3,17. Sou rico, tenho tudo o que quero, não necessito nada de ti. E não te das conta de que és um infeliz e um miserável. És pobre, cego e estás nu diante de Deus, Melquisedeque Lisbete. Eu lhes disse e lhes mostrei meu poder, mas escolheram ignorar minhas palavras, porque não creem que eu sou Deus. Por isso se cumpre neles o que disse em Marcos 9:1. Digo-lhes a verdade, alguns dos insensatos que estão vivos hoje não morrerão até que vejam chegar o reino de Deus com poder. Todos viram o reino de Deus Melquisedeque Lisbete chegar com poder, mas os insensatos não querem aceitá-lo, e por isso ficaram em vergonha, porque seu Deus não lhes cumpriu nem lhes cumprirá o que prometeu. Dá pena que sejam tão teimosos. Este versículo também é prova de que não é quando alguém morre fisicamente que se vê o reino de Deus. Por isso diz que não morrerão até que vejam chegar o reino de Deus com poder. E o reino está agora mesmo entre vós, porque Cristo Lisbete o estabeleceu na terra, em suas mentes. Graças sejam dadas a Melquisedeque Lisbete, pelo apagar e começar de novo, porque para nossa vergonha, todos vivemos essa etapa de muita desordem. E se eu fui capaz de conquistar, agora deveria ser fácil para você conquistar. Você me tem como tua ajuda idônea. E todos os que se acercaram a mim, o trono da graça, confiadamente, acharam oportuno socorro e já não são envergonhados, porque seu Deus, Melquisedeque Lisbete, sim cumprem. Amém. Já tenho vários estrangeiros que foram acrescentados ao nosso povo fiel, e agora vivem em meu reino. E ainda que eles não tenham participado da dispensação do Anticristo, eles também receberam o apagar e começar de novo, e se agarraram a mim, e hoje vivem dias felizes, tomando a sua cruz, e vivendo vidas ordenadas, por isso estarão felizes para sempre. E assim tenho muitos filhos nas nações, que não me enviaram seus testemunhos, mas eu sei que estão aí colados a mim. Um dia escutarei de todos vocês, no tempo perfeito. Que beleza! Existem uns poucos entre nós que se opõem a esta sã doutrina, e do mundo são muitos. Mas o importante é que você entenda que o que eu ensino é para a tua salvação diária e eterna. Mas os do mundo, da mente terrena, que se entregam aos desejos enganosos, são os que se perdem e chegarão ao túmulo e não terão regresso. Escutei uma senhora do mundo dizer que todos temos data de vencimento. Mas eu, Cristo Lisbete, tenho boas notícias para ti e para o resto do mundo que queira entrar em meu reino para ser parte de nosso povo. Eu tenho muitos santos anjos que não têm data de vencimento, porque eu, o grande eu sou, Melquisedeque Lisbete, demos a eles a sabedoria do céu e agora têm vida eterna. Eu dou todo o meu louvor a Deus Pai Melquisedeque, e quando meu povo se junta para te adorar no templo, eu lhes falo de ti, meu amado Melquisedeque, e te canto louvores. E agora vocês, os judeus espirituais, povo de Israel que sabem honrar a Deus Pai e Mãe Melquisedeque Lisbete, reconhecem nosso poder e nos adoram, porque vocês foram criados para nosso louvor. Melquisedeque Lisbete, somos o motivo do louvor de vocês. Somos teu Deus, que fizeram por vocês estas coisas grandes e maravilhosas que viram em suas vidas. Cantem hinos ao seu Senhor e à sua Senhora Melquisedeque Lisbete, que reinam em Sião, em seu monte alto. Anunciem aos povos o que fizemos por vocês. Anunciem nossas inesquecíveis obras. E assim as portas de Jerusalém dirão a todo o mundo que eu, Melquisedeque Lisbete, somos dignos de louvor, e que vocês são felizes, porque os salvamos do túmulo. O Senhor e a Senhora Melquisedeque Lisbete vivem. Louvores à rocha Cristo Lisbete. Exaltados sejam os Deus de tua salvação. Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Amamos vocês eternamente e nos vemos logo.